No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção da Rita no canal News Now que me parece sintetizar de forma claríssima aquilo que é esta legislação absolutamente pidesca da Terceira República e mostrar-vos que, evidentemente, há vários problemas associados a esta legislação, de tal forma que nós conseguimos ver, dada a altura neste corte, a Joana Mortágua a concordar com a Rita. E, portanto, nós à direita dizermos alguma coisa com que a Joana Mortágua não responde, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, é literalmente uma proeza que merece ser mencionada. Vamos ver esta intervenção da Rita que sintetiza bem todos os problemas, a meu ver, desta legislação e vamos fazer uns comentários. Aliás, cada vez mais sabemos que os portugueses acedem à informação através de redes sociais, nomeadamente também de informação de órgãos de comunicação social através de plataformas digitais. A nossa preocupação, em primeiro lugar, é que estas agências de comunicação passem a ter acesso a este tipo de dados, que o próprio Estado também passe a ter acesso àquilo que os cidadãos publicam e que eventualmente possa catalogá-los. Mas não devia existir essa limitação ou não devia existir esta limitação nestes moldes em que foi aprovado o que é preciso depois da chave móvel? Em particular, o Chega já trazia no seu programa de 2025 considerações e conselhos para que as plataformas possam inibir, por exemplo, os menores de idade de partilhar a sua geolocalização, de partilhar imagens nudes, como utilizamos na gíria. Como? Sem verificar a... Porque é possível, através, por exemplo, o YouTube, sem pedir o cartão de cidadão, através do consumo e daquilo que a pessoa vê, identifica se é um maior, se é um menor de idade e, portanto, tem mecanismos até de ativação de controle parental e, portanto, por exemplo, tínhamos mecanismos de que, por defeito, perfis de menores fossem privados e não públicos e não pudessem ser acessados por qualquer pessoa, mas uma preocupação particular deste projeto que me parece perversa é no artigo 12º, quando diz que estas plataformas passarão a ter capacidade de bloquear automaticamente mensagens que contêm material violento, sexual, conteúdos agressivos ou falsos. E aqui eu pergunto-me quem é que vai ser a agência, quem é que vai ser a entidade do que é falso, o que é verdadeiro. Antes de ouvirmos a segunda parte, parece-me que esta questão está perfeitamente sintetizada e vou começar pelo fim. Nós sabemos que os ditos teóricos da conspiração, que com frequência a história dá-lhes razão, e eu tenho muita pena, porque enfim, eu de certa forma às vezes também entro por esse caminho da teoria da conspiração, que enfim, se tem tornado verdade frequentemente, e não é porque eu seja um visionário, uma pessoa com um coeficiente de inteligência particularmente elevado, ou porque seja uma pessoa sobredotada, é só mesmo porque há padrões assinaláveis e que os padrões, quando são reconhecidos, permitem-nos ver um bocadinho mais à frente, e portanto há determinadas teorias da conspiração que foram tornadas verdade, e o caso dos Epstein Files, todos os argumentos que foram feitos sobre os Epstein Files antes deles serem tornados públicos eram apelidados de teorias da conspiração. Não vou falar do 11 de setembro, que enfim tem muito que se lhe diga, como qualquer pessoa minimamente atenta sabe, mas falarmos, por exemplo, do facto do Epstein estar diretamente ligado à Mossad, de sabermos que os governos norte-americanos, independentemente do partido que por lá anda, têm sempre uma influência de Israel, uma influência clara que se tem tornado cada vez mais evidente ao longo dos anos, e portanto quando pessoas, até sobre como é que eu vou dizer isto? As picas de uma determinada altura há uns anos atrás, há 6, 7 anos atrás, vocês sabem, aquelas coisas que vos são injetadas e tal, não vou dizer a palavra, senão, olhem, se calhar leva aqui uma tareia do YouTube, mas o que é facto é que foram feitos determinados comentários que numa determinada altura da história e do debate político poderiam ser vistos como falsos ou como meras conspirações e que acabaram por ser tornados verdade ou provados em última instância e que foram apelidados de desinformadores todos aqueles que sugeriam essas possibilidades. E, portanto, esse é um primeiro ponto. Sobre as outras questões, nós sabemos também, além do que a Rita disse, e disse muito bem, vai aqui acrescentar um dado que me parece importantíssimo, sabemos também que as plataformas têm, por exemplo, olha, o YouTube tem o YouTube Kids. O YouTube Kids... enfim, é autoexplicativo, eu não preciso de vos dizer o que é o YouTube Kids. Eu, por exemplo, enquanto criador, sou obrigado a selecionar se o meu tipo de conteúdo é adequado para crianças ou não. E eu seleciono sempre que não, porque não é adequado para crianças e eu sei fazer essa avaliação. Mas se eu fizer mal a avaliação, perguntam vocês, se eu mentir ao YouTube e for denunciado,
mandam-me os vídeos abaixo e, em última instância, podem-me mandar o canal abaixo. E, portanto, as pessoas acham que isto é uma coisa feita de forma abstrata. Já há mecanismos produzidos pelas redes sociais em última instância. E digo-vos também para os pais que por aí estão e que tenham interesse em defender, de certa forma, a suscetibilidade das crianças que estão numa fase de desenvolvimento e se calhar não têm tanta capacidade, algumas delas, há outras que os pais sabem. Um pai que tenha 2 filhos sabe que há um filho mais maduro do que outro, e isso acontece, e é perfeitamente natural. Há um filho com quem se pode ter conversas mais difíceis, há outro filho que se calhar tem que esperar mais uns aninhos. Isso é uma gestão que qualquer pai faz, é perfeitamente natural. Mas em última instância, há aplicações que permitem moderar a forma como os vossos filhos estão nas redes sociais. Dou o exemplo do TikTok, que ao bocado enviou uma daquelas mensagens que enviam aos criadores, em que diz que há mesmo uma forma de controle parental, de haver uma espécie de rede em que vocês controlam enquanto pais o que os vossos filhos veem nas redes sociais. Portanto, já existem mecanismos para o fazer. E esta lei é tão ridícula que cita exemplos, por exemplo, do Reino Unido, como a Rita vai explicar de forma impecável de seguida, que são exemplos onde a lei foi absolutamente contornada, onde as compras de VPNs, depois da lei entrar em vigor, dispararam mais de 1000%. E, portanto, os miúdos não deixaram de ir às redes sociais, borrifaram-se, foi para a lei, contornaram a lei e aí sim ficaram desprotegidos porque estavam a aceder como utilizador perfeitamente normal, coisa que nós sabemos que não são. E, portanto, isto tem que partir do berço. Dizem assim, há uma vontade e até um fenómeno de scroll infinito em que vocês estão horas e horas e ficam viciados e tudo mais. O autodomínio é ensinado também às crianças. O autodomínio é absolutamente essencial para qualquer vida minimamente decente. As virtudes são absolutamente essenciais de serem aprendidas e de serem ensinadas às vossas crianças, mas isso requer educação e pais presentes. Essa é que é a questão. E, portanto, vamos retirar o estado da educação dos nossos filhos e lembrar este estado de treta, perdoem uma expressão, que colocar conteúdos nocivos do ponto de vista sexual para crianças na RTP2 é muito mais ilegítimo do que determinado tipo de desinformação, como estes senhores dizem. Andarem a dizer, por exemplo, como eu ouvi num anúncio da RTP2, que a Joaninha tinha uma pilinha. Esta frase foi dita no anúncio para crianças, por amor de Deus. E, portanto, vamos ter um bocadinho de noção e decência quando temos determinados debates. Vamos ouvir a segunda parte. E depois também parece-me uma absoluta esquizofrenia não olhar para o que aconteceu no Reino Unido e na Austrália e perceber que os jovens têm mecanismos de contornar estas limitações e pior, depois ficam ainda mais desprotegidos. Eu não sei se sabem, mas no Reino Unido a venda de VPNs, portanto de mecanismos de nos logarmos noutra localização qualquer do planeta e ainda assim podermos estar nas plataformas digitais, aumentou em 1400%. Portanto, estes jovens não deixaram de aceder a estes conteúdos, passaram a aceder sem ter os mecanismos que hoje temos de acompanhar o dia-a-dia na vida dos menores. Portanto, é perigoso, vai caminhar num sentido de um Estado totalitário e eu tenho muito receio do que é que um Estado vai fazer com as informações que uma pessoa publica nas suas redes sociais. Eventualmente, no futuro, vamos ter pessoas que deixam de ter acesso a certos apoios porque se posicionam contra um governo. Portanto, eu vi um Bloco Central tremer com a expressão de 3 Salazares e hoje nós votámos uma das propostas mais pidescas da atual República. Nem o Dr. Salazar teria imaginação para esta medida, digo-vos já, quer dizer, isto, e reparem, isto requer uma determinada esquizofrenia, exatamente como a própria Rita diz, por uma simples razão, porque estes artistas estiveram nas presidenciais a dizer que estavam do lado da democracia e da liberdade, mas ao som das tempestades no país todo, aprovaram esta legislação entre PS e PSD, não falaram disto em campanha eleitoral, fizeram isto com o ruído das tempestades de fundo para ninguém perceber o que realmente se passa. E era como eu dizia no Instagram, eu escrevi isto no Instagram, que é quem se deita com os antifascistas acorda em ditadura. É fácil de perceber e, portanto, isto é um padrão que acontece e que se repete na Europa, país após país, e eu tenho visto isto no segundo canal, se até o quiserem seguir, que eu falo de política internacional, passem por lá, e, portanto, isto repete-se, é no Reino Unido, é na Austrália, no Ocidente. Genericamente, quase que parece que têm a mesma agenda. Não é? Quase que parece, porque de repente o chanceler alemão falou disto, de repente o Pedro Sánchez falou disto, chegamos a Portugal, o Montenegro e o José Luís Carneiro estão a falar disto, e caramba, quase que parece que têm a mesma agenda, não é?
Quase. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam, pelo menos enquanto podem. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.